Aula 10, então, gurizada, falando hoje de análise combinatória, nossa matéria do Lu sendo colocada, e eis que vamos já para a primeira questão da nossa lista aí. Observe a tirinha abaixo, aí ali tem a Magali falando, eu quero um sorvete de casquinha. Aí, com quantas bolas? Pergunta o sorveteiro. E aí a Magali responde todas, Magali sempre esfomeada. Passando por uma sorveteria, Magali resolve parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 sabores diferentes de sorvete e 3 é o número máximo de bolas por casquinha, sendo sempre uma de cada sabor. O número de formas diferentes com que Magali pode pedir uma casquinha é igual a. Bom, vamos lá. A gente tem que pensar que a Magali ela pode pedir um sorvete com 3 bolas, né? Ou ela pode pedir um sorvete com 2 bolas, ou ela pode pedir um sorvete com uma bola, certo? Se ela for pedir um sorvete com 3 bolas, vamos pensar aqui um sorvete com 3 bolas. Num sorvete com 3 bolas, a gente pode pensar que se ela pedisse um chocolate, creme e flocos, ou pedisse flocos, creme e chocolate, ela está mantendo os sabores, ou seja, conserva os sabores que ela vai pedir. Se conserva, é um problema de combinação, uma combinação de 6 3 a 3. E a combinação de 6 3 a 3 pega esses 6 e faz o fatorial até o terceiro elemento. É isso que aquele 3 está mandando vocês colocarem ali. Então, eu vou ter que fazer uma combinação de 6 3 a 3 é 6, vezes 5 vezes 4. Interrompi no terceiro elemento. E agora, o que que eu faço? Eu faço o fatorial de 3 no meu denominador, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso simplificar esse 3 vezes 2 vezes 1 pelo 6, né? E aí eu vou ter 5 vezes 4, que vai me dar 20. Então, fazendo com 3 sabores, o que que pode acontecer? Com 3 bolas, no caso, ela vai ter 20 maneiras diferentes de escolher 3 sabores, né? Porque são 3 bolas de sabores diferentes. Agora, se a gente for pensar que a Magali ela vai pedir um sorvete com 2 bolas, o que que vai acontecer? Ela vai ter uma combinação de 6 2 a 2, porque são 2 sabores distintos. Então, nós vamos ter aqui, combinação de 6 2 a 2 é 6 vezes 5 e divide por quê? Pelo fatorial de 2, 2 vezes 1. Aqui o que que tu pode fazer? O 6 simplificar com o 2 que vai te dar 3. E aí, então, tu vai ter nesse caso que 3 vezes 5 vai te dar 15. Então, aqui nós temos 15 sabores distintos, 15 formas distintas que a Magali pode pedir o seu sorvete. E a última forma que ela pode pedir, nesse caso, conforme a gente já viu aqui, né, é a Magali escolher esse sorvete exatamente com quantas bolas? Com uma bola. E se ela pedir com uma bola, pensa comigo, vai ser uma combinação de 6 1 a 1, que ela vai escolher somente um sabor. Então, isso, combinação de 6 1 a 1 é igual a 6. Consequentemente, o que que a gente tem que pensar? Que ou é com 20 sabores, 20 maneiras diferentes, ou 15 maneiras diferentes com 2 bolas, ou 6 maneiras diferentes com uma bola. E lembra, se eu tenho esse ou aqui aparecendo, esse ou é um sinônimo de mais. Então, eu vou ter que fazer 20 mais 15 mais 6. E isso vai me dar 41. Ou seja, significa que a Magali tem 41 maneiras diferentes de escolher os seus sabores e a quantidade de bolas que ela vai ter. E é o que nós temos na alternativa letra B, Brasil, aí para vocês, né? Olha só, primeira questão, sendo uma questão já de análise combinatória, sendo colocada para vocês o quê? Sendo colocada para vocês a combinação, tá? Lembrem que a análise combinatória, normalmente na prova do Enem, é uma questão
difícil. Então, bora lá, vamos para nossa próxima. A próxima até que é de boa, né? A próxima questão. Porque olha só o que que ele vem na questão do Enem, o que que ele te diz ali. O número de formas distintas de se acomodar essa família nesse voo é calculado por. Então, uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Qual é o número de formas? Vamos pensar aqui nessa questão. O que que tu tem que te ligar aqui? Nessa família, a gente pode perceber que são 7 pessoas. Quantas poltronas eu tenho disponíveis ali? Vamos lá, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e eu tenho a nona poltrona ali. Então eu tenho 9 poltronas disponíveis. 9 poltronas. E são 7 pessoas. 7 pessoas. O que que a gente tem que pensar aqui? Se eu colocasse a pessoa A aqui onde eu estou circulando para vocês em verde, tá? No número um. Se eu coloco a primeira pessoa no número um, o que que vai acontecer? Ou eu coloco essa pessoa no número 2. O que está acontecendo? Está alterando a disposição das pessoas nesse avião. Se está alterando, é porque a gente tem que ter um problema de arranjo. Um arranjo que são 9 pessoas no total dividido não, 9, e eu estou colocando 9 pessoas, né? 9 poltronas, na verdade, e 7 pessoas. E aí, o que que eu teria que me lembrar? Eu teria que me lembrar da fórmula do arranjo para essa questão. E aí seria quem? Seria 9 fatorial, que é o total, n fatorial, divididos por quem? Pela diferença, que é 9 menos 2 fatorial. E isso, desculpa, 9 menos 2 não, 9 menos 7. Ah, hoje estou batendo pino. 9 menos 7 fatorial. E isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 9 fatorial sobre 2 fatorial. E isso é o que nós temos na alternativa letra A, tá? Não esquece da fórmula do arranjo, tá? Normalmente as questões envolvendo arranjo na prova do Enem não é para resolver. Então vou colocar aqui, ó, para tu te lembrar a fórmula do arranjo. O arranjo de N PAP, N é o total, o P é os agrupamentos, tá? São os agrupamentos. Vai ser dado por N fatorial divididos por quem? Por n menos p fatorial aí para vocês, tá certo? Essa é a nossa fórmula do arranjo aí. Tranquilo, gurizada? Essa é a questão de número 2, questãozinha do Enem aí. Eu coloquei no início mais as do Enem e no final eu coloquei as da URGS aí para nós treinarmos. Olha só o que que nós temos na questão de número 3. Outra questão clássica de prova envolvendo análise combinatória. Quantas equipes diferentes podem ser formadas com 3 cardiologistas, um anestesista e 4 instrumentadores? As doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar entre as causas de morte no Brasil. As cirurgias cardíacas são alternativas bastante eficazes no tratamento dessas doenças. Supõe-se que um hospital dispõe de 5 médicos cardiologistas, 2 médicos anestesistas e 6 instrumentadores que fazem parte de um grupo de profissionais habilitados para realizar cirurgias cardíacas. Quantas equipes eu consigo formar com 3 cardiologistas, um anestesista e 4 instrumentadores? Pensem comigo. Se eu pegar cardiologistas A, B e C ou CBA, eu conservo a minha parte dos cardiologistas, beleza? Então, nos cardiologistas, o que que eu vou ter que pensar? Nos cardiologistas. Cardiologistas, eu vou ter o quê? Uma
combinação, porque conserva. Então, é uma combinação que eu vou ter 5 disponíveis e eu escolho exatamente 3. E a combinação de 5 3 a 3 vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Interrompo no terceiro elemento e divido pelo fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Aqui o que que eu posso fazer? Eu posso simplificar, né? O 3 com o 3 e o 4 eu posso simplificar com o 2, fechando em 2. Então, eu vou ter nesse caso 2 vezes 5 vai me dar 10. Então, significa que eu vou ter com os cardiologistas só 10 aí. Eu tenho 10 equipes. Só que eu tenho que pensar agora em quem também? Eu também tenho que pensar no anestesista. Anestesista. No anestesista é mais de boa, tá? Por quê? Porque eu também vou ter que fazer uma combinação, só que eu tenho 2 disponíveis e eu escolho só um. E isso vai ser exatamente igual a 2, né? Eu tenho que interromper o fatorial de 2 exatamente no primeiro elemento. E ainda o último, né? O último vão ser os instrumentadores. É isso que a gente agora vai ter que escolher, os instrumentadores. E nos instrumentadores, a gente pode perceber que vai ser uma combinação que eu tenho 6 disponíveis, só que eu escolho 4. Então, nesse caso, eu vou ter aqui com vocês 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Interrompi no quarto elemento e divido agora pelo fatorial de 4. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E eu iria simplificar da seguinte forma aqui para vocês, tá? O 6 é 3, 2, 1 e o 4 com o 4. Então, eu chego nesse caso com vocês que 3 vezes 5 vai me dar 15, beleza? Só que toma cuidado, tu vai ter que escolher o cardiologista e o anestesista e o instrumentador. Então, se é E, o que que a gente tem que fazer? O E a gente tem que fazer uma multiplicação. Então, eu vou fazer agora 10 vezes 2 vezes 15. 2 vezes 15 vai me dar 30. 30 vezes 10, 300. Então eu consigo formar 300 equipes diferentes ali para vocês. E 300 é o que nós temos na alternativa letra B, bolota aí. Tranquilo? Né? Uma questão já de novo combinação, vocês podem ver, eu tinha dito isso anteriormente, né? Eu disse isso anteriormente, que a gente tem que se ligar aí exatamente nas informações do nosso enunciado e a gente também tem que se ligar aí que a análise combinatória normalmente é difícil, tá, galera? Vamos lá para a nossa questão de número 4. Sor, mas essas questões Enem ainda são consideradas fáceis. E eu vou te dizer que nem tanto assim, tá bom, Anitta? Por quê? Porque elas são um pouquinho demoradas, né? Tu vai ver agora a quatro já caiu, são todas do Enem. Quatro, elas são de boa, essas aqui. Tem questões difíceis de análise combinatória? Tem, normalmente quando eles misturam com probabilidade, que é o que a gente vai ver semana que vem, beleza? Olha ali o que que nos fala na questão de número 4. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar um jogo de abertura, tá? Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser. Galera, pensem comigo, vamos escolher o grupo, tá? Se eu fizesse o grupo com os times Inter, Grêmio, Juventude e Caxias,
ou Caxias, Inter, Juventude e Grêmio, vocês concordam comigo que na parte dos grupos, o que que vai acontecer? A gente vai ter exatamente uma combinação, né? É uma combinação exatamente usada de que forma? Uma combinação de que são exatamente 12 times e eu vou escolher exatamente quatro grupos, né? O jogo de abertura primeiro foram sorteados os grupos, tá? Então, se eu teria três grupos aqui para nós, né? Porque se são quatro times por grupo. Tá certo? Isso seria a combinação envolvendo os grupos aí. Na real, quatro, né? Quatro, combinação de 12 4x4, porque eu vou escolher quatro times para esse grupo, né? Agora, tu vai ter que pensar na partida, no jogo de abertura ali, conforme ele te disse. E a jogada dessa parte do jogo de abertura principal é exatamente jogaria em seu próprio campo. E aí entra aquele fato de jogar em casa ou jogar fora. E isso faz o quê? Faz exatamente tu ter uma alteração aonde o jogo vai ser realizado. Então nós teríamos, nesse caso aqui para nós, um arranjo. E é um arranjo envolvendo o arranjo sendo de 4-2-2, porque eu escolho dois times. E aí é que tá a jogada. E aí, se eu tenho que fazer uma combinação e depois um arranjo, a resposta é a alternativa letra A aí para nós. Tranquilo? É uma questão de boa também, né? Mas ainda tem que se ligar nisso aí. Agora nós vamos para a questão de número 5. A questão de número 5, ela já para mim, ela é uma questão que tu te ligar na hora da prova nisso aqui é difícil, tá? Vamos lá para a questão de número 5. A escrita para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por, tá ali o desenho para vocês, o número total de caracteres que podem ser representados no sistema de Braille é. O que que a gente pode perceber? Ele nos diz, né, que eu tenho um conjunto de 6 pontos e aí é um ou outro que se destaca. Vocês concordam comigo que para essa primeira bola aqui, ó, que é a que se destaca, vocês concordam que ela poderia ser uma bolinha pequena ou uma bolinha grandona? Então vocês concordam que eu tenho duas opções para a primeira, né? Então vamos botar assim, ó, em vez de botar bolinha, vamos botar primeira, depois segunda, depois terceira, depois quarta, quinta e sexta. Então eu tenho exatamente 6 pontos sendo colocados para vocês, né? No primeiro ponto, eu tenho à disposição duas formas de fazer esse ponto. Ou é um ponto mais fechadinho, menorzinho, ou é um ponto maior, tranquilo? Já no segundo, eu vou também ter duas opções de colocar aquele cara. Então, pode ser nesse caso para vocês, sendo duas opções, ou o ponto grande ou o ponto pequeno, né? Isso se a gente for pensar aí para vocês em relação ao segundo ponto. Já no terceiro ponto, eu também tenho duas. Você já deve ter pensado, então, a partir de agora, que no quarto ponto, no quinto e no sexto ponto, para cada um deles, eu também vou ter duas opções sendo feitas. Então, eu faço isso, isso e isso e isso. Se é E, a gente multiplica, né? Então, eu vou ter 2 na 6. 2 na 6 é a mesma coisa que 64. Só que 64 é o meu total de bolinhas que eu posso fazer. Lembra daquela palavra pelo menos que ele tinha colocado lá para ti, ó? Pelo menos um se destaca. Então aqui eu tô colocando que podem ser todos iguais ou todos alternados. Então o que que eu vou ter que fazer aqui?
e eu vou ter que pegar desse 64, tirar um ponto diferente. E isso vai me totalizar, então, para nós, 63 maneiras de gerar uma letra, e 63 é o que nós temos na alternativa letra D, Dinamarca. Eu acho essa questão já difícil, tu te ligar na hora da prova fazer isso aqui. Tranquilo, gurizada? Foi? Pouco melhor aí essa aí? Essa aí já é mais difícil. Vamos lá. Questão de número 6. Agora estamos apertando o sapatinho. Agora estamos apertando o sapatinho. E eu vou dizer para vocês, vai apertar mais ainda tu te ligar isso aqui. Eu sempre falo, eu acho as questões, às vezes, de princípio fundamental da contagem mais difíceis do que as questões de arranjo e combinação. Vamos lá, o que que a gente quer saber nessa questão? O número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações pode ser obtidas para a paisagem é. Pensem comigo, galera. O fundo, as cores disponíveis para o fundo, ele me falou que pode ser o azul ou o cinza. Vamos pensar se eu pintasse de azul o fundo. Ah, eu vou pensar em colorir o fundo e depois eu vou colorir exatamente a casa e depois, tá vendo que eu já estou colocando no lugar do E, eu já estou colocando o pontinho e depois eu vou colorir a palmeira. Se eu colorir o fundo de azul, quantas cores disponíveis eu posso colocar para casa? Para casa eu só posso colocar verde ou amarelo. Então, duas cores disponíveis. Agora, a palmeira. A palmeira também tem duas cores disponíveis, porque é cinza ou verde. Então, vocês concordam que nesse caso aqui, nós teríamos exatamente um total de quantas formas? De quatro formas distintas de gerar esse desenho na garrafa aí. Então, o fundo sendo azul, vão ser exatamente para casa duas. Ué, opa, caiu aqui, gurizada. Deixa eu. Né? Agora, voltando aqui para nós, se a gente for pegar, pensando no fundo dessa casa ser cinza. Se o fundo for cinza. Se o fundo for cinza, o que que acontece? A casa vai ter que ter outro tipo e a palmeira também vai ter outro tipo de cor disponível. Então vamos pensar: se o fundo é cinza, a casa pode ser azul, verde ou amarela, então ela tem três cores disponíveis. Já a palmeira, ela não pode ser cinza, então ela vai ter que ser obrigatoriamente verde. E isso nós vamos ter então para nós, 3 vezes um dá 3. Então, como vocês podem ver, o fundo pode ser exatamente azul ou cinza. Se é ou, o que que eu tenho que fazer com esse 4 e com esse 3? Esse 4 eu tenho que somar com o 3, dando exatamente 7 formas ou variações de representar esse desenho aí para vocês. Tranquilo? E 7 é o que nós temos na alternativa letra B. E vocês podem ver que começou a dar uma dificuldade boa. Aí, calma, vai piorar. Vai piorar, porque agora nós vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 7 aqui para vocês. Olha só o que que nos fala na questão de número 7.
Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornaria campeã a escola 2? Então a gente quer que seja campeã a escola 2, gurizada. Nós temos que focar na escola 2 aqui, certo? É essa que a gente quer que seja campeã. Então vamos lá. Numa cidade, 5 escolas de samba participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados por cada um dos 2 jurados, né? Que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver mais pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas obtidas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano, no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. De quantas formas a gente pode fazer a escola 2 ser campeã? Galera, vamos pensar ali. A escola 2 tem 66 pontos, né? Vou até aproximar aqui para nós, tá? A escola 2, ela tem 66 pontos. Então, a gente pode perceber que ela não perde para a escola 1, nem para a escola 3, nem para a escola 4, nem para a escola 5, né? Ela já está na frente e ela está no mínimo 11 pontos na frente. Então, tu concorda comigo que das 5 notas disponíveis, a escola 1 pode tirar qualquer uma das 5 notas, né? Qualquer uma das 5 notas a escola 1 pode tirar, certo? Agora, a escola 3, ela também pode tirar qualquer uma das 5 notas, né? O mesmo vale para a escola 5. A escola 5 também pode tirar qualquer uma das 5 notas. Por quê? Porque a escola 1, 3 e 5 pode tirar qualquer uma dessas 5 notas. A 1 e a 3 e a 5, ó, tá vendo esse E? E eu tenho que fazer o quê com esse E? Multiplicar, né, galera? Então, se eu tenho que multiplicar, eu já sei que aquele 5 vai ter que ser multiplicado. Então, eu já sei que vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Só que eu já tenho 125 formas distintas, tá? E com isso tu já eliminaria pelo menos a letra A e a letra B, certo? Agora nós vamos pensar na escola 2 comparado com a escola 3. Por quê? A escola 2 do quesito enredo e harmonia, ela gabaritou. Então ela tem que, no mínimo, empatar com a escola 4 na pontuação. Então agora o que que eu faria nessa questão? Eu pensaria assim, ó, notas disponíveis, escola 2, tá? E ainda escola 3. Eu iria comparar a escola 3 não, a escola 4, né? Escola 4. Vamos melhorar isso aqui. Escola 4. Eu iria comparar as duas escolas. Pensem comigo. A escola 2 tirou 10. Só que se tu perceber, a escola 4 ela está 2 pontos atrás. Se a escola 2 tirou 10, tu concorda comigo que a escola 4 pode tirar no máximo um 8. Então ela pode tirar ou um 8, ou um 7, ou um 6. Vocês concordam que aqui ela tem 3 notas disponíveis, tá? 3 formas disponíveis se a escola 2 tirar um 10. Agora, a escola 2 pode tirar um 9. Se a escola 2 tirar um 9, pensa comigo. Tu concorda comigo que a escola 4 pode tirar no máximo 7? E aí, consequentemente, o que que vai acontecer? Ela pode tirar 7 ou 6. Aqui nós temos outras 2 possibilidades, certo? De combinação de nota para a escola 2 e 4. Só que a escola 2 ela pode tirar 8. E se a escola 2 tirar 8, o que que vai acontecer? Vai acontecer obrigatoriamente que a escola 4 tem que tirar um 6. E aí, consequentemente, aqui nós temos mais uma possibilidade. E olha só,
Então, as combinações podem ser ou aquela com 3 notas, tirar o 10, ou com 9, ou com 8. O que que eu tenho que fazer com esse ou aqui? Somar. E essa soma aqui, então, vai me dar quanto? Vai me dar outras seis maneiras disponíveis. Então, eu vou ter que pegar aqueles 125 maneiras das 3 escolas e as 6 maneiras comparando as 2 escolas. E 6 vezes 125 vai me dar 750. E 750 é o que nós temos na alternativa letra C, Canadá. Podem ver, né? A gente já tem aí, ó, mais uma questão complicadinha de análise combinatória para vocês aí, né? Essa aqui não é fácil. Essa aqui, tu te ligar em tudo isso na hora da prova, é bem difícil aqui, né? Bora lá para a próxima. Vamos para a questão de número 8. Questão de número 8. Já estamos quase chegando nas questões da URGS. A URGS eu acho mais tranquilinha, tá? Apesar de ser mais difícil, na minha opinião. Considerando os integrantes de cada grupo e as cidades onde serão realizados os jogos, o número de maneiras diferentes de dividir as 8 seleções de modo que as 3 sul-americanas não fiquem no mesmo grupo é: um dirigente sugeriu a criação de um torneio de futebol chamado Copa dos Campeões, disputado apenas pelos 8 países que já foram campeões mundiais, os 3 sul-americanos, Uruguai, Brasil e Argentina, e os 5 europeus, Itália, Alemanha, França e Espanha e Inglaterra. As 8 seleções seriam divididas em 2 grupos de 4, sendo os jogos do grupo A disputados no Rio de Janeiro e os do grupo B disputados em São Paulo. Considerando aí, conforme ele disse. Tá, galera, vamos pensar primeiro em escolher a cidade, tá? A cidade, vocês concordam comigo? Ou tu joga em São Paulo, ou tu joga no Rio de Janeiro. Então eu vou ter nesse caso aqui duas formas diferentes, né? Porque ou tu joga em São Paulo, ou tu joga no Rio de Janeiro, tá? Primeiro eu escolhi a cidade, tá? Agora eu vou escolher um grupo, porque no momento que eu escolho o grupo, as equipes que sobram vão para o outro grupo. Então agora eu vou pensar no grupo, tá? Só que tem uma restrição. Ele fala de modo que os 3 sul-americanos não fiquem no mesmo grupo. Então, pensa assim, ó. Se eu pegasse Brasil e Argentina ou Argentina e Brasil, vocês concordam que eu escolhi uma conservação do grupo A, né? Ou seja, escolher Brasil e Argentina ou Argentina e Brasil conserva. Então eu tenho uma combinação dos sul-americanos de 3, 2-2, certo? Isso aqui, essa combinação aqui, ó, é os do Sul. Vamos botar aqui, ó, para vocês, tá? Agora nós vamos pensar na Europa. Depois eu faço a combinação ali, tá certo? Se eu for pensar da Europa, quantas equipes ainda faltam escolher? Duas? Então é uma combinação. Como eu tenho 5 europeus, de 5 eu escolho 2. Então vamos lá, combinação de 3, 2-2 é igual a 3 vezes 2 divididos por 2 vezes 1. E isso aqui vai me dar 3. A combinação de 5, 2-2 vai ser 5 vezes 4 vezes... Opa, 5 vezes 4, né? Divididos por quem? Divididos por 2 vezes 1. Então aqui eu vou ter o 4 com o 2 simplifica. Então eu vou ter 2 vezes 5, 10. Tranquilo? Então eu tenho que escolher os sul-americanos e os europeus. Se é eu, o que que eu faço? Eu tenho que multiplicar. Então 3 vezes 10 vai me dar 30. Só que lembra, eu escolho o grupo e a cidade. Então, o grupo A, ele tem 30 maneiras distintas de serem escolhidas suas equipes.
E eu ainda tenho que escolher a cidade. Então, o que que eu tenho que fazer ainda com aquele 2? Eu tenho que pegar o 2 e multiplicar pelo 30. E isso vai me dar 60. Resposta letra D. Acabou. Ah, senhor, e o grupo B? Galera, o que sobrar das equipes do grupo A, que não foram escolhidas, automaticamente já vão para o grupo B. Então, tu nem precisa pensar nas equipes que estão no grupo B. Tranquilo? De boa, vamos para a questão de número 9. Questão de número 9 tinha faltado esse desenho. Eu estava vendo antes, né, na lista e eu vi que faltou o desenho da joia aqui, né? E essa questão ela já apareceu na prova do Enem várias vezes, tá, galera? Já apareceu aí. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de três cores: vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que os dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nessa. Tá, galera, essa questão tu tem que tomar um cuidado gigantesco. Porque tu tem três cores, tá? Esquece as cores, tá? Nós temos que pensar aqui, são três cores. Eu vou colocar aqui, né, as três cores que são vermelha, vermelha, depois a outra é azul e a verde, certo? Só pra gente ter, na real, não precisava ter escrito, né? Tem ali hoje agora burro. Tá escrito ali, a gente só grifa aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, as cores pra vocês, tá? Agora pensem comigo. Vocês têm duas suposições de fazer. Eu vou começar pela que fica, eu acho que mais fácil de vocês entenderem. Se a pedra A tiver exatamente for igual à pedra C, certo? Se elas forem iguais. Pensa comigo. Se eu colocar, lembra que tu tem quatro, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D, certo? Tu vai fazer isso, isso e isso. Tranquilo? Você aí multiplica. O que que tu tem que te ligar aqui? Quantas cores tu tem de disposição para pedra A? Três, né? Só que como a A vai ser igual a C, o que que vai acontecer? Tu concorda comigo que a pedra, a cor da pedra C vai ser exatamente um. Ela é uma cor fixa. Para colorir a pedra B, eu tenho duas cores disponíveis. Tranquilo? E aí, para pedra D, vai sobrar somente uma. Então, vocês concordam que se a A for igual a C, eu tenho seis maneiras, certo? Agora é que vem a jogada. Agora é que vem a jogada aqui, né? Aqui vem a jogada, é a sacanagem. É se a A for diferente da C. Então, vamos lá. Se a pedra A for diferente da pedra C. Então, aqui A, B, C e D. Pensa comigo, quantas cores eu tenho disponíveis para a pedra A? Três. Para a pedra C, duas. Só que olha só a jogada. A pedra B poderia ter qualquer uma das outras duas cores. E a pedra C também vai ter outras das duas cores. E, consequentemente, para a pedra D, vai me sobrar somente uma cor disponível. Entenderam a jogada? Isso aqui é difícil, essa questão, galera. Isso aqui é muito difícil. Tu pode até pensar dessa forma que eu fiz no diferente lá na pedra A ser igual à pedra D, porque tu concorda que a B pode ter qualquer das duas cores e a D também qualquer uma das duas cores. E isso aqui vai te dar o quê? 12 formas. Só que pode ser ou ela ser igual ou ela ser diferente. Consequentemente, se é ou, né, iguais, vamos botar aqui, ó, iguais
ou diferentes. Ou diferentes. O que que isso vai me dar aqui? Tu vai ter que pegar aquele 6 e somar com o 12. E isso vai te dar 18 maneiras distintas. E 18 é o que nós temos na alternativa letra C, Canadá. Meu Deus, sendo bem sincero, eu acho que na hora da prova eu não pensaria nisso. Eu só iria fazer o segundo caso, tá? Certamente eu botaria no A 3, no B 2, depois 2 e no D 1, né? Mas eu falei para vocês, as questões de princípio fundamental da contagem da prova do Enem, na minha opinião, elas são mais difíceis do que as questões de combinação e de arranjo, né? Essa matéria é matéria do Lu, né, galera? E eis que agora as nossas próximas questões são só questões da URGS, se eu não me engano, tá? Então, agora elas ficam mais de boa. Tá, eu peguei dos últimos anos, eu peguei desde 2016, que fique claro as questões da URGS, só que eu não peguei as que têm análise com combinatória com probabilidade. Aí eu vou deixar para a semana que vem, tá, gurizada? Então, essas aqui realmente, na minha opinião, são bem fáceis em relação à análise combinatória da URGS, tá? Mas é que eles gostam de misturar e eu já vou te dizer, eu acho que eles vão misturar. Vamos lá. Qual a quantidade de números possíveis de se formar com quatro algarismos distintos de 1 a 9 que são múltiplos de 5? Tá. Então eu quero formar, olha só, um número de quatro algarismos. Então, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, né? Quarto algarismo. O que que acontece aqui, galera? Vocês concordam que ele quer que esse número ele seja múltiplo de 5? De 1 a 9, um número para ser múltiplo de 5, ou ele termina em 0 ou ele termina em 5. Como eu não posso usar o 0, eu só vou usar o 5. Então eu vou carimbar o número 5 aqui, certo? Na última posição. E aí agora eu vou pensar, na primeira posição, quantos números eu tenho disponíveis? 8, né? Porque eu não posso usar o 5. Depois, 7 e depois 6. Então eu vou fazer isso e isso e isso. Só que lembra que esse 5 aqui ele está fazendo um único número. E por que que eu fiz 8, 7, 6? Porque eles são distintos. Não vai multiplicar por aquele 5 aqui, tá, galera? Esse 5 aqui, ele conta como um único número. Então, nós vamos ter aqui para vocês 8 vezes 7, 42, né? 8 vezes 7, 56, desculpa, 56. E 56 vezes 6, isso vai me dar 336, né? Eu vou ter 56 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Isso vai me dar 336. Resposta alternativa, letra E, Equador aqui para nós, né, gurizada? Mas uma questão, na minha opinião, bem de boa de ser resolvido aí. Tranquilo? Bem de boa, né? E poderia só ter feito o algarismo da unidade, né? 6 vezes 6, 36, só tem uma que acaba em 6. Vamos lá para a questão de número 11. Ah, não, aqui ó, tem mais uma do Enem, mas a 10 ela era da URGS, tá? Questão de número 11. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras distintas que os estandes podem ser compostos é: o Salão de Automóvel de São Paulo é um evento no qual fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do mapa, uma região central do salão. Então eu tenho dois estandes aqui, tá certo? Em cada um deles vai ser exposto um carro, então tem um carro e uma caminhonete em cada um deles. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos de modelos distintos
e 6 caminhonetes de cores diferentes para serem escolhidos, tá? Então nós temos 4 carros disponíveis e aqui eu tenho exatamente 6 caminhonetes disponíveis aqui para vocês. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é: pensem comigo aqui, gurizada. Se eu for pensar em escolher os carros que eu vou expor, se eu tenho 4 carros disponíveis e eu vou escolher dois, pensem comigo. Se eu escolhesse carro A e carro B, ou carro B e carro A, vocês concordam que eu estou expondo os mesmos carros? Então eu tenho um problema de combinação, que de 4 eu escolho dois. Tu nem precisa resolver, tá? Tu deixa isso aqui assim, combinação de 4, 2 a 2. Agora, nas caminhonetes, opa, por que fez isso aqui? Nas caminhonetes, o que que tá? Ah, tá difícil hoje, gurizada. Caminhonetes. Estão querendo nos sabotar, tô dizendo, tá? Nas caminhonetes. Vocês têm 6 caminhonetes disponíveis. Só que se eu escolher verde e amarelo ou amarelo e verde, eu tô expondo as mesmas caminhonetes, não estou? Então é uma combinação de 6, 2 a 2. Só que nem precisava fazer, porque já sabe. Só que agora tu tem que pensar assim, ó. Estande dos carros. Dos carros. Tu concorda comigo que, como eu tenho dois carros e eu tenho duas estandes, na primeira estande, estande um, quantos carros eu tenho para colocar na estande um? Eu tenho exatamente dois. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Eu escolho um dos dois. E na estande 2 vai sobrar um. Consequentemente, para os carros, eu tenho duas formas. O mesmo vai ser para a estande das caminhonetes. Caminhonetes, certo? Ou seja, tu também vai ter duas formas. Então, tu vai ter que lembrar que primeiro tu escolhe o carro, e depois tu escolhe as caminhonetes, e depois tu escolhe as estantes do carro, e depois tu escolhe as estantes da caminhonete. Então, nesse caso, vocês concordam que vai ser uma combinação de 4 2 a 2 e uma combinação de 6 2 a 2 e 2 e 2. E isso nos fecha a alternativa letra C, Canadá. Mais uma questão, na minha opinião, questão difícil, tá? Uma questão bem difícil aí de análise combinatória, né? E ainda mais porque eles colocam a combinação de 4 ali, vezes a combinação de 6 2 a 2, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima questão de número 12. Um time de futebol de salão dispõe de 20 jogadoras de futebol, entre as quais apenas Antônia, Maria e Eduarda são goleiras. O número de times possíveis com 5 jogadoras, em que apenas a goleira joga em uma posição fixa, é. Então, se eu tenho nesse caso 20 jogadoras, vocês concordam que primeiro eu vou escolher a goleira e depois eu vou escolher as jogadoras de linha. Se é o E, já tem que ter uma multiplicação. Pronto, acabou a tua resposta, é letra E. Só que se tu escolhe a goleira, vamos pensar na goleira, porque a goleira é uma posição fixa. Vocês concordam que eu tenho 3 disponíveis. Então, se eu escolher a Antônia ou a Maria ou a Eduarda, vai ser uma combinação de 3, 1 a 1, que nem precisa resolver, né? Agora, o que que eu vou escolher? As jogadoras de linha. Nas jogadoras de linha, se 3 são goleiras, é porque 17 vão ser de linha e eu escolho 4. Então eu escolho a goleira e eu escolho as de linha. Se é E, o que que a gente faz? Se é E, a gente multiplica. E a única que tem multiplicação, essa combinação é a alternativa letra E, Equador. Questão fácil, né? Questão fácil aí da prova da URGS, tá? E não é uma questão antiga, ela é uma questão até recente aí para vocês. Não lembro o ano, mas deve ser 2023 essa aqui, se eu não me engano. Tá bom? Questão de número 13. Estamos acabando, guris.
Vamos lá, estamos acabando, falta pouco. As da URGS são bem rápidas. Olha só. Uma caixa contém 32 esferas numeradas de 1 a 32. O número de maneiras distintas de retirar três esferas da caixa, ordenadas como primeira, segunda e terceira, em que a esfera com o número 8 seja pelo menos a terceira a ser retirada é. Lembra que esse pelo menos é no mínimo. Então, olha só, nós vamos ter três retiradas. Deixa eu botar aqui, três retiradas. O que que tá dando aqui? Ah, meu irmão, não. Vamos lá. Esses malditos persas, eles querem nos, né? Eles estão querendo nos sabotar aqui, gurizada. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer mais um aqui para nós, né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Ah, olha só, tá dando um tilt legal aqui. Agora vamos ver aqui. E aí, vamos lá. Opa, deixa eu só ver porque que não foi aqui, ó. Aí, vamos lá. Agora a gente faz isso aqui, ó. Que aí a gente não precisa, né? Não precisa ficar, né? Eu sou preguiçoso, tá? Eu sou preguiçoso. Então vamos lá. Olha só o que que a gente tem que pensar aqui. A gente vai pensar nessa questão exatamente da seguinte forma: eu tenho a primeira bola, a segunda e a terceira. Aí, de novo, primeira, segunda e terceira, primeira, segunda e terceira. Vamos pensar. Agora eu vou tirar a bola de número 8 na primeira retirada. Se a bola de número 8 está na primeira retirada, vocês concordam comigo que para a segunda retirada me sobram 31 bolas e para a terceira 30. Então, se eu retirei a bola de número 8 na primeira, o que que acontece? Eu vou ter 31 vezes 30, isso vai me dar exatamente 930. Só que agora eu não vou retirar a bola de número 8 na primeira retirada. Eu vou colocar ela na segunda. E depois eu vou retirar ela na terceira. Se eu sei que eu vou retirar a bola de número 8 na segunda, na primeira aqui, ó, teriam 31 opções. E na última, 30. Também dá 930. E se eu for retirar ela na terceira, eu sei que eu vou retirar ela na terceira. Vocês concordam comigo que aqui eu também teria 31 e depois 30? E aí o que que eu faço? Também tenho 930. Então o que que pode acontecer? Pode ela ser retirada ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Se é ou, a gente soma. E então eu vou ter 930 vezes 3, isso vai me dar 2.790. E se é 2.790, é o que nós temos na alternativa letra E, Equador, aí para nós, né? Mais uma questão resolvida. Falei que da URGS é mais fácil. Aí vem essa aqui, a questão de número 14. Estamos na nossa última folha, tá, gurizada? Questão de número 14. Assinale a alternativa que apresenta o número total de etiquetas produzidas pela biblioteca. Uma biblioteca está elaborando etiquetas de identificação para os livros do acervo de tal forma que, em cada etiqueta, são usadas quatro letras distintas de um alfabeto de 26 letras e quatro algarismos também distintos de 0 a 9. A figura abaixo mostra um exemplo de modelo de etiqueta. Tá. Vocês concordam que primeiro eu vou escolher as letras e depois eu vou escolher os números? Se é E, eu tenho que ter uma multiplicação. Eu escolho as letras e os números e os algarismos. Quais que tem multiplicação ali pelas alternativas? Só a B e a D. O cara, para marcar a letra B, o cara tem que estar muito chapado, né? Porque o cara fazer 26 letras vezes 10 algarismos. Ah, não. Então o cara marca a letra C, né? Mas olha só, vamos pensar aqui. Se eu pego as letras E, M, A, T, EMAT, ou fizesse tema, vocês concordam comigo que altera a minha etiqueta? Se altera nas letras,
nas letras altera, eu tenho que pegar um arranjo que eu tenho exatamente 26 letras e eu vou escolher 4. Agora, o que que eu tenho que pensar? Nos algarismos. Nos algarismos. Se eu fizer o número 9501 ou 1059, altera o número. Então eu tenho um arranjo de 10 algarismos e eu estou escolhendo 4. Como eu tenho que fazer um E, eu faço isso e isso, né? Eu escolho as letras e os algarismos. Se é E, o que que eu faço? Eu faço uma multiplicação. Então vai ser, nem precisa escrever, né? Se é o E, faço uma multiplicação e a única que tem essa multiplicação aparecendo é a questão, é a letra C aqui, né? Barbada, né, gurizada? Barbadinha. E vamos para a última questão, para vocês verem que é uma barbada isso aqui, tá? Na prova da URGS. Já é a última questão. Galera, eu peguei as últimas questões da URGS dos últimos anos todos, só para vocês terem noção. E só análise combinatória a gente só tem isso aqui, o resto é tudo com probabilidade. Só para vocês terem noção aqui. Então vamos lá, questão de número 15. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos. A quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é, de novo, olha só, a gente acabou de fazer essa questão. Entenderam como a URGS repete as suas próprias questões? A gente acabou, agora tem 5 algarismos. Só que esses 5 algarismos distintos, na verdade 5 não, são os ímpares. Quem são os algarismos ímpares? Ímpares. Ímpares é quem? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Só que ele quer que seja divisível por 5. Para ser divisível por 5, vai ter que terminar aqui, ó, com o 5, galera. Tem que terminar com o 5. Então, o 5 tu não pode usar ele nas outras posições. Agora tu vai pensar na primeira posição, na primeira aqui, ó, depois a segunda e depois a terceira. Quantos eu posso colocar na primeira? Eu posso colocar ou o 1, ou o 3, ou o 7, ou o 9. Então, na primeira eu tenho 4. Depois, na segunda posição, 3, porque é distinto, é diferente. E na terceira, 2. Então, eu vou ter que fazer a primeira e a segunda e a terceira. Se é E, multiplica. E aí eu vou ter, nesse caso, 3 vezes 2 vezes 4 vai me dar 24. E 24 é o que nós temos na letra D, Dinamarca. E assim nós encerramos a nossa lista de análise combinatória para vocês aí.